né? Mas eu agradeço demais a sua participação. Quando fiz o convite, você prontamente aceitou, né? Então, agradeço prontamente isso. Saiba que você é uma pessoa que é muito querida e não só por mim, mas por muitos que estão no meio do futebol. E a sua presença sempre valoriza muito o nosso evento. Então, primeiramente, obrigado por isso e deixo as palavras com você para fazer, fazer desse evento mais grandioso ainda. Vitor, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de participar disso. Acho que foi uma tremenda ousadia sua tentar fazer algo dessa magnitude, com um enfoque tão bonito, poder ajudar as pessoas em dificuldade. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas a sua iniciativa, sem sombra de dúvida, merece todo o nosso respeito e consideração. Eu me sinto orgulhoso de participar disso, como me senti honrado quando você me convidou para fazer o prefácio do seu livro. Acho que você tem um desafio enorme e toda vez que alguém escreve alguma coisa, publica alguma coisa, ela, de alguma forma, ela se expõe, né? E a gente vive numa sociedade, não só brasileira, mas o mundo inteiro é assim, onde é muito mais fácil criticar do que elogiar. Então, na medida em que você se expõe publicando um livro, você se mostra corajoso e benevolente também pelo fato de disponibilizar informação, socializar informação com o objetivo de ajudar. Eu acho que, para poupar as pessoas da minha presença, que a minha imagem de repente até dificulta que a pessoa durma depois à noite, eu vou socializar já minha tela. Acho que ela já está aparecendo. Já, meu, só botar em apresentação. Ok. Então vamos ganhar tempo. Falar sobre a difícil arte de significar informação é tentar fazer com que a gente discuta um pouco toda essa discussão que aconteceu até agora e as que ainda virão no, no aspecto de você tentar cumprir o desafio de transformar a informação em algo palatável, de forma que ela fique no entendimento de todas as pessoas. Então, esse é o objetivo da nossa apresentação hoje. Sem sombra de dúvida, através da nossa história, durante toda a filogênese da humanidade, o homem tentou, de alguma forma, deixar um sinal, uma informação do que ele fez, do que ele pensava, através da fala, da escrita, de símbolos. Isso está aí marcado na nossa história, existem várias confirmações disso, né? E, sem sombra de dúvida, o objetivo foi o tempo todo deixar uma marca, deixar um sinal, uma informação para as sociedades futuras. Um exemplo, por exemplo, da arte rupestre, que, lá da pré-história, 8.000 anos atrás, a gente tem cavernas espalhadas pelo mundo inteiro, onde o homem pré-histórico tentou deixar um pouco da sua história nas paredes. Isso aconteceu também há 5.000 anos atrás, em relação às pirâmides do Egito, né, nos hieróglifos, ou hieroglifos, as pessoas falam. E em algum momento da nossa história isso passou por uma dificuldade, porque o conhecimento e a ciência, de uma maneira geral, acabou causando um certo receio por parte das autoridades, da igreja, do poder, de forma que os cientistas acabaram sendo perseguidos, quem pensava diferente, e muitos foram para a fogueira, foram executados. Então, houve uma necessidade também de codificar a informação, uma forma de se preservar, de fazê-la perpetuada, só que dessa vez
uma outra roupagem, exatamente para que ela não ficasse tão clara e a pessoa que dominava o conhecimento não fosse punida por isso. Eu gosto muito desse livro porque o Carl Jung dedicou uma boa parte da sua vida para entender exatamente os símbolos, as mensagens, as imagens, as marcas, as mandalas que a humanidade produziu ao longo da história. E nesse livro ele faz exatamente um esforço muito grande em tentar mostrar o valor que o símbolo tem. Esse é um que eu acho interessante de colocar nesse momento, porque ele tem várias interpretações ao longo da nossa história. Ele já representou a espiritualidade, com ela trouxe a fé e a compaixão. Depois, ela foi usada como um símbolo de poder, de superioridade e de dominação. Por causa dessa superioridade, ela levou a um conceito de superioridade de raça, que levou a um certo grau de xenofobia, ao extremismo e ao ódio. Apesar disso, a gente também tem marcas, mensagens, ideias que foram deixadas como um grande legado. Um exemplo disso é através da literatura. José de Alencar, em 1899, escreveu um livro chamado Dom Casmurro, onde ele conta a história de Capitu e Bentinho, e ele deixa uma mensagem do amor, dúvida, a traição, que se perpetuou através da história. Aí foi escrito em 1899 e um tema atual, sem sombra de dúvida. E aqui tem uma mensagem que eu tinha pensado em deixá-la subliminar, mas resolvi esclarecer já, antes que alguém já começasse a me criticar nas redes. Na verdade, eu coloquei no slide anterior, e quem escreveu foi José de Alencar, mas o livro, Dom Casmurro, na verdade, foi escrito por Machado de Assis. E eu fiz isso de propósito. Porque as pessoas, às vezes, leem a informação, levam aquilo para frente, sem nem ao menos checar se ela tem veracidade ou não. Eu ia deixar só com a imagem do José de Alencar, mas achei que depois eu poderia ser mal interpretado, então eu resolvi colocar aqui, mostrando mais uma vez a importância que existe da gente ser cuidadoso naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala. A música também consegue passar essa ideia, né? Tem músicas que ficam para a vida toda. Essa é uma música do Chico Buarque, em que ele fala de uma prostituta que toma, que assim, o tempo todo ela é ridicularizada e criticada na sociedade em que ela vive, até que um Zeppelin chega e o sujeito tem a intenção de destruir a cidade, e ele só não fará isso se essa prostituta se oferecer a ele, e a cidade inteira que tratava a prostituta mal passa a venerá-la e a colocá-la na direção do dono do Zeppelin para que a sociedade fosse preservada. Depois que o Zeppelin foi embora, ela volta a ser apedrejada pela sociedade, mostrando o quanto a sociedade é hipócrita. Uma música escrita há muito tempo e que vai ficar ainda por muitos anos, porque ela é atemporal, assim como o livro do Machado de Assis. A gente vive lendo sobre isso, a humanidade, desde o início da sua existência, sempre procurou uma forma de viver para sempre, a fonte da juventude, o Santo Graal é um exemplo disso. E eu estou convencido de que a maneira da gente viver para sempre, da gente ficar imortalizado, é a gente deixar uma marca, um legado, uma mensagem, um sinal, como tanto o Machado de Assis quanto o Chico Buarque certamente deixaram e vão deixar. É legal a gente discutir marcas. Aqui a gente tem uma representada por essa frase, ou pelo SWOT, sem que necessariamente a gente tenha que colocar o nome da marca, mas a gente sabe do que a gente está falando simplesmente pelo símbolo, né, e o quanto isso foi divulgado na mídia. A gente consegue reconhecer a marca mesmo que o nome dela não seja expresso.
Assim acontece, a gente está falando de dados no futebol, então não dá para deixar de falar sobre como os emblemas, né, as marcas dos clubes atravessam os séculos, também se modificando numa tentativa de se modernizar, ficar mais ajustada com a realidade de cada época. E a gente vê aí, por exemplo, o símbolo do Barcelona, ele atravessou um período muito grande e até agora ele continua tentando fazer sua marca atualizada. A propaganda usa muito isso, né? Eu, quando olho um tênis desse, eu fico me perguntando se isso é efetivamente um conceito ou se é só um experimento para verificar o poder da marca, à medida em que um sujeito compra um tênis desse, uma chuteira dessa. De verdade, eu fico me perguntando se o cara comprou por causa do conceito ou se ele está sendo testado pela marca para ver o poder que ela tem. Mas eu com certeza não compraria nem um tênis, nem uma chuteira assim. Acho que o exemplo mais incrível que a natureza tem para nos dar é a do ovo, né? Propaganda do ovo. Com certeza, quando eu coloquei o ovo aqui, eu tenho ideia de que a maioria das pessoas que estão nos vendo pensou na galinha, né? E a gente esquece que a tartaruga, por exemplo, ela coloca alguns milhares de ovos, enquanto a galinha às vezes põe um só, mas a gente lembra direto da galinha porque ela faz uma enorme propaganda disso, né? Às vezes o ovo não é nem dela, mas ela senta em cima e cacareja para todo mundo ver. A gente tem colegas, a gente tem todas as áreas do conhecimento humano, gente assim, gente que com um ovo já está cacarejando forte, gente que às vezes cacareja em cima do ovo dos outros, e gente que às vezes produz muita coisa de qualidade, de relevância, e que não faz barulho algum. Isso é propaganda. Estou socializando com vocês uma tela bem interessante. Essa tela é de uma menina que, de alguma forma, tenta passar para a gente a ideia do quanto é cool fumar. É a mesma menina, só que agora com uma mudança de luz, de roupa, de maquiagem, aí a ideia da mesma mensagem, né, do cigarro, já com a conotação oposta, de não fumo. Veja a diferença. É a mesma menina, aqui existe certa uma identificação nossa pela beleza dela, pela maneira como ela está aqui, e isso durante muito tempo fez com que as marcas de cigarro vendessem exatamente porque se associavam a lugares bonitos, mulheres bonitas, carros bonitos, músicas, e as pessoas, por não poderem ter nenhuma dessas coisas, acabavam comprando cigarro. E aí a gente ganha uma nova conotação, porque agora a gente tem maciça propaganda dizendo que o cigarro faz mal à saúde. Aí eu trouxe essa mensagem aqui, já que a gente está tentando significar dados, eu acho bastante interessante, eu não sei se é de conhecimento da maioria das pessoas, então eu acho interessante socializar. O governo da Polônia resolveu estudar uma forma de aumentar a taxação do cigarro e contratou uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita com algum conflito de interesse pela Philip Morris, com sede na Polônia, desculpe, na República Tcheca. E aí, o pesquisador contratado pela Philip Morris escreveu um artigo justificando para o governo tcheco isso que vocês vão ver agora. Que valia a pena não taxar o cigarro, porque a República Tcheca faria uma economia de 147 milhões de dólares em função desse sujeito não viver o suficiente para gozar de uma aposentadoria ou do sistema de saúde que seria a nossa aqui, o SUS. E pasmem, por alguma razão o governo tcheco ainda chegou a balançar nas suas convicções se faria ou não a taxação do cigarro, baseado nessa pesquisa. Anos depois, esqueci de dizer, nessa pesquisa, a economia de 147 milhões de dólares se dava porque cada pessoa que morresse precocemente por causa do cigarro representaria uma economia de 1.227 dólares no governo
tcheco. E aí, depois a pesquisadora Hannah Ross demonstrou que, na verdade, a pesquisa tinha uma série de ruídos, né? Ela tinha uma certa análise cinzenta e deixava de considerar os custos desse paciente enquanto hospitalizado. Reduzia, sim, o custo dele, porque ele morria precocemente, mas ingenuamente, o pesquisador esqueceu de analisar o quanto que o país dispensaria em recursos enquanto esse sujeito estivesse vivo, sofrendo, por exemplo, um câncer de pulmão. Como é que os dados precisam ser tratados com cuidado. Assim, também a gente deve se dar conta da relevância da informação que a gente divulga. Cada um de nós, quando a gente entrega um relatório no clube, seja ele para o atleta, seja ele para o dirigente, seja ele quando chega para a mídia, a gente tem que ser cuidadoso com o que a gente escreve, com a fonte que a gente utiliza, com as ferramentas que a gente usa para dar sustentação ao que a gente está dizendo, que a gente corre o risco de ser punido pelo uso da nossa ferramenta. Ou seja, o meu documento, o meu relatório pode acabar servindo contra mim. Um exemplo disso, por exemplo, é conforme a mídia dá destaque às questões. Vamos pensar, então, nos acidentes aéreos. Fala-se muito no acidente aéreo, claro que ninguém quer estar dentro de um avião que vai cair, mas cada vez mais os aviões estão ficando sofisticados, cada vez mais voos acontecem no mundo e os acidentes estão cada vez mais reduzidos. Né? Então, esse gráfico aqui mostra claramente uma evolução de 1970 até 2019 no número de voos que acontecem no mundo e uma redução bastante significativa. A gente está batendo recordes de segurança de voo. Isso não se divulga porque isso não vende. Né? Dê uma olhada nesse gráfico. Cada avião desse que eu colocar na tela aqui representa 1 milhão de voos que aconteceram no ano. Tá? Então, isso significa que essa tela toda aqui representa 78 milhões de voos que aconteceram no ano para que lá no canto da tela superior aparecesse um acidente. Imagine se o William Bonner, no jornal das 8h30 da noite, tivesse que fazer um relatório sobre todos os voos que aterrissaram com segurança no aeroporto de São Paulo, da França, Estados Unidos, da Alemanha, Frankfurt, quer dizer, isso ia tomar o jornal inteiro. Então, na verdade, se destaca aquilo que vende na mídia. Né? Aqui a gente tem uma estatística feita nos Estados Unidos e na Europa, mostrando que a relação de mortes para voos é menor, né? Uma morte para cada 29 milhões de voos, em relação a um raio, por exemplo, nota 1 a cada 10 milhões e 500 mil, e de bicicleta, 1 a cada 340 mil. Então, a gente fala do avião, que é isso que efetivamente vende notícia. Aqui também tem um exemplo bem interessante. Eu trabalhei com um colega, uma mente brilhante, chamado Fernando Pescarolo. Ele, ano passado, fez uma apresentação e trouxe esse conceito do paradoxo da Maju. A gente nunca vai lembrar da Maju todos os dias no jornal, no almoço, no jantar, falando sobre as temperaturas, a precipitação de chuva, as chances de uma tempestade e tal, enquanto isso não nos afeta. Mas o dia que ela disser que no Rio de Janeiro vai fazer sol, e eu acreditar nisso, e sair de sunga para ir para a praia e chover, eu vou xingar a Maju por pelo menos uma semana e vou esquecer que todas as outras vezes ela acertou, mas nenhuma dessas vezes impactou negativamente para mim. Então, isso é o que o nosso dirigente faz de alguma maneira, é o que a mídia faz, né? Na hora que você compra uma ferramenta e acontece, você diz que a ferramenta vem para te ajudar a diminuir o número de lesões, a diminuir o tempo de permanência do atleta no DM, e quando acontece uma lesão, o dirigente ou o jornalista esquece todos os que conseguiram ir em segurança e voltar para casa em segurança, e lembram somente daquele caso que virou uma estatística dentro das intercorrências clínicas dentro do escuro. A gente está vivendo uma pandemia, né?
coronavírus, mas a gente está vivendo uma outra que antecede a pandemia, que é a da infodemia. A quantidade de informação que a gente tem disponível e o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente filtra e tira aquilo que é mais relevante de fonte confiável. Isso, inclusive, naquilo que a gente produz, né? O volume de dados, vocês viram até agora, desde de manhã, a quantidade de especialistas que falou sobre análise de dados, sejam eles de ordem técnica, tática, física, e que a gente precisa, em função do aumento dessas tecnologias, da disponibilidade de dados, do volume de dados, a gente precisa filtrar essa informação, dar um significado a elas, para que elas possam ganhar relevância e serem usadas de uma forma efetiva dentro do ambiente de trabalho, inclusive na hora das intervenções. E aí, porque a gente tem uma chuva torrencial de informação, alguma de qualidade e muita bobagem, a gente acaba caindo nesse fenômeno que vale a pena depois vocês olharem com calma, que é um experimento feito por dois pesquisadores, o Dunning e o Kruger, em que eles mostram que as pessoas elas tendem à superficialidade, basta ler uma página de jornal, um artigo, um livro, e a pessoa já se sente super capaz para sair discutindo esse tema. A gente tem técnicos de futebol e hoje a gente tem epidemiologista, virologista, infectologista, médico do esporte, a gente tem técnico de futebol, a gente tem de tudo, simplesmente olhando uma coluna de jornal. Quanto a gente tem que ser criterioso nisso e saber que quanto mais a gente lê, mais aumenta as nossas dúvidas, que é mudando para o gráfico à direita, né? O quanto a gente se sente frustrado, quanto mais a gente lê, mais dúvidas a gente tem, e que a gente tem que buscar, sim, cada dia mais informação de qualidade, para que a gente possa efetivamente se sentir com expertise. E o mais engraçado de tudo é que os dois extremos, da extrema-direita, apesar de ler muito e ser considerado um expert no assunto, ele não se sente seguro para fazer grandes afirmações, porque ele sabe o quanto ainda é ignorante em relação à ciência e o quanto ele ainda precisa estudar. Na outra extremidade tem um cara que leu uma simples página de jornal, ou assistiu um programa da Ana Maria Braga, e sai por aí cuspindo informação com toda a propriedade. É por causa disso que a gente tem hoje cachorro, a gente tem hoje gato, a gente tem hoje aquela da menina Greta Thunberg, e ela é hoje mais seguida nas redes sociais do que todos os prêmios Nobel dos últimos anos. É um absurdo. E aí a gente tem uma figura como essa aqui, eu não vou nem dizer o nome dele, que é o cowboy da macumba. A gente tem alguns milhões de seguidores, ele trabalha com uma série de experiências usando esoterismo, e o sujeito é famoso pra caramba por causa disso. É o que a superficialidade nos traz. As consequências disso, no caso nosso, do trabalho, né, quem lida com informação de qualidade, é que a gente pode estar sujeito ao efeito bumerangue, que é o que você acabou de colocar no relatório, aquilo que você acabou de dizer, virá contra você. A gente tem que ter muito cuidado com o impacto que a gente escreve, as consequências disso em relação ao nosso trabalho e o quanto isso pode impactar o trabalho dos nossos colegas. Saber que, às vezes, nem é possível, depois que você lança um relatório, você nem consegue fazer um ajuste, porque ele já está lá, entregue. Quão criterioso a gente tem que ser na hora de construir esse relatório, o mínimo de informação, palatável, de forma que você não se exponha, mas que você exponha o assunto que você trata de uma maneira clara e de uma maneira eficaz. Os exemplos são muitos. Vamos trazer logo os que a gente está vivendo agora, que são os da Covid-19. A gente tem visto no campo político discussões e muita gente, tudo expert no assunto, discutindo se faz o achatamento da curva, se deixa as pessoas morrerem, que vão ser poucas. E a gente tem aí essa discussão se faz o achatamento ou não, isso é incompetência do Estado, que é ele que demonstra a sua incapacidade
em relação à estrutura de saúde, o hospital só vai ficar cheio porque não tem hospital suficiente e que a gente tinha que ir para a rua, né? Que isso tudo é bobagem. E aí a gente tem esse estudo aqui, que foi feito com italianos, mostrando que, apesar dos de 90 anos já estarem próximos de morrer, mais do que os de 80, de 70, de 60, de 50 anos e até os mais jovens, a perda de número de anos em vida que essa pessoa teria chega a 11,5 anos em média. Ou seja, de todos os que morreram na Itália, especialmente na Lombardia, considerando os de 90 anos até os mais jovens, juntando tudo e tirando uma média de quantos anos essas pessoas ainda viveriam se não tivesse acontecido a Covid-19, no caso dos homens seria de 11,5 anos, no caso das mulheres, 10,9 anos. Valor extremo, ou seja, dos mais jovens que morreram pela Covid-19, chegou a 25 anos, ou seja, a gente interrompeu a vida que ainda teria 25 anos em curso por causa da doença. Então, tratar isso como banal realmente é desinformação pura. O lockdown não serviu para nada, né? Aí a gente tem um estudo bem recente, publicado em dia 20 de maio, nessa semana, mostrando que se não tivesse acontecido o isolamento social, isso era o que aconteceria. Quem gostaria de ser responsável por isso? Eu tenho certeza que ninguém. E aí a gente assiste o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, falando que 66% dos novos infectados em Nova York estavam isolados em casa. E aí vem gente defender que, tá vendo, o isolamento social não serve para nada. Aí os 66% das pessoas que foram infectadas em Nova York estavam dentro de casa. Aí vamos fazer uma comparação entre o Bronx e Manhattan, que estão em Nova York, e a gente vai verificar que, apesar da população de Manhattan ser muito maior do que a do Bronx, o número de mortes e de casos confirmados no Bronx foi muito superior ao de Manhattan. E a gente vai entender que a população do Bronx se desloca em trens congestionados, ou seja, a aproximação das pessoas faz com que elas acabem se contaminando, né? A gente tem a expectativa de vida em Manhattan muito superior do que no Bronx, isso em função da qualidade de vida. A gente tem 4 hospitais de emergência bem construídos em Manhattan e nenhum no Bronx. A gente tem 3 hospitais com 3,5 estrelas e um único do Bronx tem 1,5 estrela. Aqui a gente tem vários com cruzes, né? Então, na verdade, o que aconteceu em Nova York, o pessoal do Bronx que acabou se contaminando e morrendo, morreu por causa da desigualdade social. Casas com muita gente morando junto, sem plano de saúde, ou seja, o cara vai até o extremo da doença, né, dos sintomas, porque ele não quer deixar uma dívida para a família. O Obamacare acabou nos Estados Unidos, o sujeito tem que pagar pelo plano de saúde, pelo serviço de saúde, e se paga caro, isso. Então o sujeito vai até o limite dentro de casa e quando sai, já sai num quadro crítico, difícil de reverter. Então, assim, o que aconteceu em Nova York, com 66% das pessoas
dentro de casa, foi porque a pessoa não saiu porque não tinha para onde ir, ela não tinha hospital para ir. Por isso ela morreu dentro de casa. E o distanciamento é uma bobagem. E aqui a gente tem como avançou a questão dos 2 metros de distância, começou com 1 metro, depois passou para 2, e agora a gente tem estudos mostrando que se o vento tiver a 0 km por hora, 2 metros são suficientes, 1,63 m é suficiente, mas que se tiver 15 km por hora de velocidade no vento, aí 6 metros seria a distância mínima para se garantir segurança. A hidroxicloroquina, grande discussão é a hidroxicloroquina e a cloroquina. Se deve tomar, se toma preventivamente, ela desapareceu das farmácias muito antes dos primeiros estudos mostrarem alguma evidência científica. E aí a gente tem esse estudo publicado ontem com o vírus que a gente tem hoje, não com vírus antigos, mostrando que um estudo robusto, que foi feito em 671 hospitais, nos 6 continentes, ou seja, não foi um estudo feito na Itália, ou na China, ou na Coreia do Sul. O levantamento foi feito nos 6 continentes. Nós temos 6 continentes e os caras escolheram material nos 6 continentes. 671 hospitais, 96 mil pessoas. Dá para dizer que é um estudo robusto. E aí não se encontrou evidência do uso da hidroxicloroquina combinada com a cloroquina ou combinada com qualquer outra coisa que pudesse ter uma diferença significativa para que ela fosse usada como prescrição. Isso não quer dizer que ela não possa vir a ser útil mais à frente aqui no estudo de casos do Brasil, mas sair por aí, comprando na farmácia, automedicando, prescrevendo para um vizinho, no mínimo leviano e irresponsável, na medida em que a gente não tem ainda robustez nos dados para poder fazer essa afirmação. E tem o que aconteceu com a hidroxicloroquina e a cloroquina em relação ao risco de morte e aqui ao risco de arritmias cardíacas. Então, os dados são bem robustos e significativos. A gente precisa ser cuidadoso. Em relação à vacina, parece que existe alguma luz no fim do túnel, em função do anticorpo STI 1499. Parece que a gente vai ter alguma coisa legal aí pela frente. Que bom que isso vai acontecer. Mas eu acho interessante a gente ver só com a informação que ainda não tem confirmação, ou seja, ainda estão na segunda fase do experimento, né, com um possível aumento de sobrevivência fazendo uso desse anticorpo. A gente já teve da empresa, da indústria farmacêutica, um crescimento de 158% em um dia, o que representou de movimentação na Bolsa 365 milhões de dólares. É um absurdo. Ou seja, o que aconteceu com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, provavelmente deve ter acontecido com remdesivir e outras drogas, já está acontecendo com uma possível vacina. Você vê como é que a humanidade é. Uma possível vacina que pode ter um possível resultado positivo. É necessário que a gente cuide bem dos dados que a gente divulga. E o oportunismo. Também essa semana a gente teve um estudo publicado numa revista importante, no European Journal of Sport Science, e o uso de uma droga que pode diminuir os sintomas do resfriado, né? E aí eu achei curioso o estudo está bem construído, é um estudo sério, não acredito que tenha nenhum viés para a Covid-19, até porque o autor não cita isso, ou seja, se você consegue dar uma certa proteção ao trato respiratório superior, talvez isso possa, ele não faz essa citação, que isso possa ser útil, uma pseudo-proteção para a Covid-19, nos casos também de vias aéreas superiores. Ele não faz essa citação, mas é curioso que, assim como ninguém fez a citação da hidroxicloroquina, ela desapareceu das farmácias, é provável que esse estudo aqui caiu na mão da massa, né, que a pessoa olhe isso e comece a comprar isso na farmácia, com o objetivo de se proteger do coronavírus. Esse risco a gente, com certeza, vai viver. Mais uma vez reforçando que os autores não falam sobre isso, não citam, mas
é, no mínimo, curioso, porque o estudo foi financiado pelo laboratório fabricante do produto. E aconteceu esta semana, na fase, de repente, no topo da onda da manifestação dessa doença no planeta. É, no mínimo, curioso. Quando a gente tem que ser cuidadoso, mais uma vez eu reforço, quando a gente divulga, o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente divulga. E aí a gente tem as ideias sendo transmitidas de outras sociedades para a nossa. Pô, vamos fazer imunidade de rebanho que nem a Suécia fez. Vai ser legal, pô, a gente fazer com que as pessoas convivam, nada disso de trancar dentro das casas, que a gente precisa da imunidade de rebanho. As pessoas se encontrarem e elas irem criando sua imunidade na medida que o contágio aumenta. E aí a gente precisa também ter cuidado de verificar qual seria o melhor momento para isso e de que pessoas a gente está falando. Gente que não está contaminada, gente que está no fim da contaminação, gente que está convalescendo da doença. Achei curioso aí que eu fui olhar também, fui tentar entender um pouquinho a Suécia, que vinha sendo um modelo, né, de gestão da pandemia, e a gente já tem os números dos países nórdicos subindo de uma maneira preocupante. Aí eu vi essa iniciativa aqui de um prefeito, de um secretário de saúde, que resolveu colocar fezes de galinha para conter a disseminação da Covid-19. Saiu divulgado na mídia, eu fui olhar e não era fake, era verdade. Eu achei interessante. Na verdade, a preocupação é porque ia acontecer uma festa anual de Santa Valburgo, e aí o que ele fez? Ele espalhou esse cocô nos parques, de maneira que o cheiro ficou tão desagradável que as pessoas acabaram não ficando em contato social, ou seja, não fizeram piqueniques na grama, em função do cheiro desagradável. Ele conseguiu manter o isolamento social baseado nessa medida inteligente. Talvez isso era o que a gente devesse fazer aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente não está conseguindo ter um número significativo de pessoas respeitando o isolamento social. Acho que a gente precisava espalhar o cocô de algum bicho na cidade toda para a gente poder ter o afastamento social baseado. Achei a medida interessante, bem interessante. Isso é verdadeiro, tá, gente? Talvez seja isso que explique por que muita gente diz que mascar um alho protege a gente da gripe, né? Porque provavelmente vai ser a mesma coisa do cocô da galinha aí no pato. Fica com um cheiro tão ruim que você não passa, não se aproxima de ninguém para passar a gripe caso você esteja resfriado ou gripado. Aí a gente tem também, por exemplo, aí a pressão para voltar a jogar aqui, porque a Bundesliga já voltou. Como é que a gente pode comparar a nossa realidade com a realidade da Alemanha? Eu fiz uma demonstração aqui de quantas vezes a Alemanha cabe dentro do Brasil, 24 vezes, Portugal cabe 92, a França cabe 15, a Itália cabe 28, a Inglaterra, o Reino Unido, cabe 35, a Espanha cabe 17. Isso só já serviria para a gente ser um pouco cuidadoso em função do nosso tamanho continental. Vamos comparar com a Alemanha e entender que eles são 24 vezes menor do que nós, que a gente está numa curva, num momento, né, da pandemia completamente diferente, ou seja, o nosso estágio anterior, ou melhor, posterior ao deles, né, eles já avançaram bastante nisso. Se vocês observarem aqui, a posição da Alemanha, não sei se vocês conseguem ver o cursor, a posição da Alemanha é essa, a posição do Brasil é essa, e subindo. Então, comparar a nossa situação com a situação da Alemanha é, no mínimo, ingênuo. Eu acho que é a palavra que eu preciso usar aqui para ser despido de qualquer enfoque político partidário ou ideológico. Aqui a gente tem também a posição do Brasil e a posição da Alemanha, mostrando que a gente tem um grau de contágio muito maior, a gente tem um grau de mortos muito mais elevado. Então, realmente, a gente pode escolher voltar por N razões, mas não usar o argumento que a Alemanha voltou e por isso a gente deve voltar, porque, de novo, é bastante ingênuo. O número de mortes por milhão de pessoas. Aqui tem um dado curioso. No dia 16 de maio, a gente estava bem abaixo da Alemanha, ou seja, a gente tinha 71 mortes por milhão e eles tinham 96. E hoje,
No dia 23, a gente já passou a Alemanha, isso mostrando que a gente realmente está numa curva ascendente. Exatamente nesses dados de hoje, a gente já passou a Alemanha, a gente deu um salto significativo, que a gente tinha a Áustria, o Peru, o Irã e a Dinamarca entre nós e a Alemanha. A gente já não tem mais e a gente já passou a Alemanha. E a gente ainda está na curva ascendente, como eu falei. E vale lembrar que na curva gaussiana, tudo que acontece para subir, acontece para descer. Ou seja, todos os números que a gente atingiu na subida da rampa, a gente vai repetir na descida da rampa. Então, não tem muita água para passar debaixo da ponte antes da gente decidir qualquer coisa. Não sou contra o retorno, mas acho que a gente tem que usar critério e a gente tem que usar argumentos que não estejam sujeitos a tanta pedrada. Tenho visto fabricantes de kits de teste rápido e documentos produzidos no Brasil e no exterior, justificando a nossa volta, baseado neste gráfico aqui, que supostamente teria sido produzido baseado nesse artigo, quando, na verdade, ele foi adaptado por um jornal, que é o País, ou seja, a editoração gráfica feita pelo jornal, que não condiz com o gráfico original. Além de não condizer com o gráfico original, ele tem um outro agravante. Ele foi feito, esse modelo matemático foi feito com dados da SARS de 2003. 2003. O estudo foi publicado em 2009, portanto, antes da SARS-CoV-2. Ou seja, nós não temos ainda essa curva aqui construída de maneira sólida com dados atuais da Covid-19. O que a gente tem, e a gente está usando, quando eu digo a gente, são essas publicações, essas propagandas, né, os portfólios dos fabricantes de produtos, de kits de testagem rápida, tanto para a IgG como para a IgM, estão usando a curva desenhada pelo jornal É o País, assim como os documentos que estão sendo publicados. Esses estudos estão sendo feitos baseados nos dados de 2003, 2002, 2003 e publicados em 2009. Tem outro dado interessante. Eles são feitos com ratos e não com humanos. Esse modelo matemático, essas curvas foram desenvolvidas baseado em ratos. Mais uma vez, ingenuidade a gente querer que esses valores aqui, ou essas curvas, se reproduzam em humanos. O vírus é novo, tudo que ele está produzindo é novo, e a gente precisa ser bastante cuidadoso na hora que a gente usa uma informação dessa e divulga isso para a sociedade. Então é isso. A gente está falando desse vírus aqui, de 2002, 2003. Tá? Em relação a esse aqui, não existe essa curva ainda. Então não dá para a gente decidir, tomar decisões baseadas numa curva que não é a curva do vírus que a gente está vivendo hoje. A mesma coisa em relação ao retorno do futebol. Eu já vi argumentos tipo, o jogador de futebol não tem nenhum caso. Olha, isso cheguei a ficar todo arrepiado. Não teve nenhum jogador, veja aí nas estatísticas de morte no planeta Terra, quantos jogadores de futebol morreram? Nenhum. Então, jogadores de futebol não correm risco nenhum. Se não morreu nenhum, não corre risco nenhum. Né? E a coisa não é bem assim. O que a gente está falando do jogador hoje, confinado, do jogador hoje, sem estar exposto à carga de treinamento, e, em função de ter a vida atlética, ele tem uma certa proteção, né, porque ele tem uma imunidade toda hora sendo testada, em termos de resiliência, mas que, na medida em que ele tenha que fazer uso de anti-inflamatório, por alguma intercorrência clínica, ele tenha que viver no estresse da sequência de jogos, de viagens, que vão se acumular num curto espaço de tempo, ele tem as janelas de imunossupressão que vão acontecer em função exatamente do estresse, da sequência de jogos, dos resultados que precisa obter, dos familiares que vão estar confinados, o retorno para dentro de casa depois da partida, com todo mundo aflito, né? Essa névoa de incerteza que
a gente vai ter que conviver com ela durante muito tempo, como é que ele vai responder diante disso tudo e do eventual trauma que ele possa sofrer. Então, não morreu nenhum jogador até agora, porque eles estão com a sua resiliência preservada, né? Então, ela não está sendo testada, mas na medida em que ela venha a ser testada e na magnitude em que ela será testada, é difícil a gente saber que cenário vai se apresentar em seguida. Então, mantendo a preocupação em significar dados, vale a pena a gente dar uma olhada nesse estudo que aconteceu em 2011, baseado exatamente na SARS que aqueles gráficos demonstram, né, que desenvolve a parte da população da Coreia do Sul, e por causa disso a Coreia do Sul aprendeu com a lição de 2002, 2003, e foi um exemplo de ação de política pública, né, em saúde. Então, a gente tem aqui esse caso aqui na NFL americana, onde em 5 anos de temporada do NFL, eles tiveram um número de lesões que, depois do lockdown, foi maior num curto espaço de tempo. Ou seja, o tempo que os sujeitos ficaram em confinamento foi suficiente para uma queda significativa do desempenho e, com isso, a exposição às cargas de treinamento que aconteceram levaram a um número bastante significativo de lesões. Né? Vale lembrar, aqui é um estudo, né? Exatamente o estudo desses gráficos aqui que eu citei anteriormente, mostrando que o período de lockdown determinou esse acúmulo de lesões posterior aqui à liberação, quando eles voltaram a treinar e a competir. Isso talvez já tenha sido uma sinalização da primeira rodada da Bundesliga, né, quando em poucos jogos, 6 jogos, a gente teve 8 lesões ocorridas em jogo, fora as repercussões dessas partidas que a gente ainda não sabe como ocorreram nos dias subsequentes. A gente sabe porque a gente viu os jogos e a imprensa noticiou as lesões que aconteceram nos jogos. Mas a gente não sabe quantas ainda virão e quantas surgiram como repercussão do jogo nos dias subsequentes. A gente precisa, então, ser realmente muito cuidadoso. Aqui tem um estudo também bastante recente, publicado essa semana, mostrando que, a partir de 8 dias de afastamento, existe uma queda significativa no desempenho do atleta quando ele retorna às atividades, da movimentação dele em alta intensidade, ou seja, os sprints, as acelerações em grande velocidade, há uma queda significativa disso, e também do fundamento. Né? O passe aqui foi avaliado e houve uma queda significativa. Então, a queda não é só física, a queda também é de qualidade técnica. Aqui a gente está falando de um estudo que foi feito a partir de 8 dias de afastamento. A gente está com 66, 67, pode chegar a 70, 80. Vocês imaginem a repercussão disso no cenário do futebol brasileiro, o que isso pode representar em termos de queda de rendimento. Então, quando a gente fala de return to play, a gente precisa se preocupar em treinar para que ele possa ter o return to training, né? Ou seja, ele vai treinar primeiro indoor, tentando construir toda explorar a memória fisiológica e a memória muscular que o atleta tem, tirando ele da inatividade no treinamento, um treinamento que já está acontecendo em alguns clubes remotamente ou presencialmente, mas isso ainda vai passar pelo treinamento para depois ele poder retornar para o jogo, para depois ele poder retornar para a alta performance. Então isso fica claro, aquela ideia que a gente tem de que o cara está sem ritmo. Na verdade, o que acontece é que ele até perde a confiança de dar um passe mais ousado, né, de cruzar linhas, porque ele ainda não está seguro de fazer aquele passe, porque ele está sem força para executar o passe, porque ele não acredita ainda que ele possa fazer esse movimento com grande amplitude gestual. Então, ele tem ainda insegurança que precisa ser trabalhada pelo psicólogo, ele precisa ter ainda um aumento das reservas energéticas que precisa ser trabalhado pelo nutricionista, ele precisa ter a ação do fisiologista, a ação do preparador físico, e as discussões estão sendo feitas em ambiente nacional
uma categoria, uma área do conhecimento humano, quando, na verdade, todas as áreas de conhecimento humano que se envolvem com o desempenho atlético, com o atleta, com o clube, deveriam participar de forma efetiva. Um representante de cada área precisa estar presente e colocar a sua ótica, representando a sua categoria, a sua área de conhecimento, e passando as impressões que essa área, né, essa área do conhecimento humano tem em relação ao fenômeno que está sendo discutido. E tem um dado interessante também, publicado na semana passada, falando sobre as lesões que, às vezes, o nosso dirigente, por isso eu falo que a gente tem que dar significado aos dados, a gente tem que ter cuidado que a gente, quando compra um equipamento, a gente não pode dizer, a gente não deve dizer que esse equipamento está vindo para evitar que as lesões aconteçam, porque os estudos estão mostrando, esse aqui é recente, feito em 68 clubes de futebol europeus, em times profissionais, durante 17 anos, né? 17 temporadas, de 2001 até 2018, e a gente encontrou um número significativo de lesões no ligamento cruzado, no ligamento colateral lateral, e, curiosamente, o número de lesões aumentou do início do primeiro tempo para o final do primeiro tempo e do início do segundo tempo para o final do segundo tempo, e que mais da metade dessas intercorrências aconteceram por contato, ou seja, o nosso dirigente precisa saber que uma parte das lesões vai acontecer independente da nossa vontade, independente dos cuidados que a gente tem. Isso tem que circular, porque, na verdade, faz parte das estatísticas. Não é que a gente está se protegendo ou se defendendo dela, né? Então, assim, 8% no caso do ligamento colateral lateral, 8,3% são de recidiva, e acontecem 11 vezes mais eventos em situação de jogo que em situação de treino. Aqui nós temos do ligamento cruzado posterior. Aqui já não acontece essa questão de aumentar no início do primeiro tempo para o final do primeiro tempo, ou do início do segundo tempo para o final do segundo tempo. Curiosamente, há uma queda no segundo tempo, talvez porque as ações também diminuam, né? Costuma haver uma queda de performance métricas do primeiro para o segundo tempo. Talvez isso, eu não acredito que seja por causa disso, mas isso pode contribuir para que esse número de casos diminua no segundo tempo, mas isso é só uma especulação. Mas, de fato, aqui também 54% dos casos acontecem por causa do contato, coisa que a gente não vai evitar no esporte como no futebol. Não dá para dizer que a gente vai evitar que aconteça. A gente pode minimizar o dano, a gente pode minimizar o tempo da intercorrência, ou seja, a magnitude dela e o tempo que o sujeito vai ficar afastado, mas impedir que ela ocorra. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Já no caso do cruzado posterior, não houve recidiva, e maior do que aconteceu com o colateral lateral, a gente tem 20 vezes mais casos em situação de jogo do que em situação de treino. E aí tem uma coisa curiosa. A gente passa em todos os clubes que a gente visitou, por onde a gente andou, e aqui no Brasil a gente conversa com os nossos pares, existe uma preocupação muito grande nossa em testar as assimetrias, né? As diferenças que um atleta tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, isso é feito na pré-temporada, isso é feito na avaliação do atleta admissional, isso é feito, às vezes, em alguns clubes, 3, 4 vezes ao ano, ou seja, antes de começar cada grande competição. Mas o curioso é que, apesar disso ser avaliado, seja no isocinético das máquinas convencionais, seja no QNEL, isso é avaliado, existe uma preocupação mundial com avaliar esses desbalanços, essas diferenças, essas assimetrias, tanto no contralateral quanto nos agonistas-antagonistas, né, do mesmo lado. E existe uma preocupação preventiva, ou seja, trabalhos que a gente deve fazer para corrigir isso. Só que o jogo ele é caótico, a gente não controla essa movimentação. E é muito provável que o atleta que tem a dominância direita vá fazer mais movimentos do lado direito do que faz com o esquerdo. A exceção desse sujeito que está aí em destaque na tela, que é ambidestro,
E aí você não consegue dizer, como o Neymar também, se ele é direito ou ele é canhoto, porque os caras são muito bons nas duas. Eu também sou ambidestro, sou cego nas duas, né? Tenho elas bem equilibradas, mais que uma. Mas então, tirando esses atletas que são ambidestros e têm a mesma qualidade, ou muito próximos de um lado do outro, a tendência é que ele sempre dê valor, ou sempre use mais um lado do que o outro. Então, quando você avalia uma simetria e você não controla ela na situação de jogo e também não controla ela nas situações de treino técnico e tático, é no mínimo curioso que a gente pergunte por que a gente não faz isso. Então, pensando em dados, em significar dados, o atleta às vezes fica perguntando por que você mede em mim essa diferença se você não me monitora para ver se eu continuo fazendo isso. Porque quando você trabalha dentro da sala da fisioterapia ou com o preparador físico, corrigindo uma eventual discrepância, a gente monta o treino para isso. Vocês imaginem num treino físico, se eu dissesse para o jogador, a sequência desse circuito vai ser todo feito só com a sua perna de dominância, que é ela que você usa mais. Isso é surreal. Qualquer atleta, se você apresentar uma estação de treinamento, onde ele vá fazer uso, na estação física, exercícios analíticos, ele use só o lado, ou use mais o lado da dominância dele, ele vai dizer que você é louco. Porque você deveria estar tentando equilibrar isso. Ou fazendo mais o outro lado, né, o lado não dominante, ou fazendo igual. Mas nunca mais o lado que você faz preponderantemente quando você está em treinamento com bola. Isso você não pode montar uma estação dessa, onde você exacerba essas diferenças que são identificadas nos testes. Por que você não faz isso na situação de jogo? Por que você não tem uma ferramenta que te diga quanto sujeito usou do lado direito e do lado esquerdo no treino técnico para que eu possa não enxugar gelo? Porque é isso que acontece na prática. Você apresenta um dado, você apresenta valor no dado, você significa aquele dado para o atleta, só que na maior parte do treinamento você não controla o uso dessa lateralidade, desse segmento, para corrigir isso. Então, a gente fica na sala da fisioterapia e na preparação física, marcando horários para a gente tentar corrigir alguma coisa em 2 sessões de 1 hora de treinamento por semana, e o sujeito passa a maior parte do treinamento, todos os dias da semana, exacerbando essa diferença. Então a gente fica naquela coisa do biscoito tostinho. É torradinho porque vende muito, ou vende muito porque é torradinho. Na verdade, você fica sem entender se existe relação de causa e efeito, ou se o próprio treinamento valoriza isso, exacerba isso. Esse estudo também é bem recente, ele foi publicado no dia 23 de abril desse ano, e aí mostra uma coisa interessante. Eles separaram por posição, né, jogadores por posição, e procuraram observar centro de gravidade, força centrípeta, o giro sobre uma perna e sobre a outra, e encontraram diferenças significativas de posição para posição. Inclusive, de posição, por exemplo, do lateral esquerdo para o lateral direito, do volante de contenção para o volante de participação, aquele que vai mais à frente, do zagueiro de contenção para o zagueiro que avança mais na jogada, no centroavante, que é mais posicional do centroavante que vem buscar a bola fora da área. Então, se a gente entende que existe um uso exagerado, não exagerado como se estivesse errado, né? Ele tem a dominância, ele precisa usar o lado que ele confia. Mas se existe essa diferença significativa na forma como ele gira para um lado e para o outro, na forma como a força centrípeta se aplica nos segmentos, não seria importante que a gente oferecesse para o atleta, oferecesse para a comissão técnica informações que ajudassem a manter o equilíbrio desse sujeito, obviamente sem interromper o treino com a importância que ele precisa ter, respeitando a dominância do atleta, que você fizesse trabalhos complementares que pudessem diminuir essa discrepância. Isso vale a pena depois olhar com calma. Aqui, um estudo bem curioso, também bem recente, onde os europeus fizeram um levantamento para projetar o que vai ser o futebol de 2030, baseado nos dados atuais de 2020. Eu achei interessante, ele vai ser publicado em junho, né? Então é uma projeção de 2030,
E olha que curioso, eles pegaram, mesmo que a gente entenda que o futebol evoluiu de 30 para 2018, quando eles pegaram de 2020 projetando para 2030, os jogos, eles estão preocupados que os jogos vão aumentar, já aumentaram de 50 para 60 jogos, e o número de vezes em que os treinos ocorrem também aumentaram. O número de passes aumentou significativo de 96 para 2010. A velocidade do jogo aumentou, do jogo considerando a bola como referência, 15% aumentou de 66 para 2010. E de 2007 para 2012, 2013, houve um aumento de 8% nas distâncias em sprint, 20% nas distâncias em alta, 50% nas ações em alta intensidade. E aí, como isso é possível ser feito em monitoramento em tempo real, a preocupação é que eles vão jogar, eles acreditam que vão jogar 60 vezes no ano. E eles estão muito preocupados com isso. Bem interessante. A gente aqui no Brasil joga 84 jogos no ano, equipes que são competitivas e participam de todos os jogos. Nós estamos fazendo 82 jogos, eles estão muito preocupados e já estão criando diretrizes para uma possibilidade de jogar 65, 66, 67 vezes. Para 2030, enquanto a gente aqui está falando de 82 jogos, 84 jogos, e a gente precisa significar esses dados e tomar alguma decisão em relação a isso. Aqui é um estudo em relação a youth, né, jovens, na categoria sub, onde vale a pena depois com calma olhar esse torneio aqui que aconteceu em 3 dias, com 3 jogos consecutivos por dia, em campo sintético, com as dimensões de 105 por 67 e 2 tempos de 35 minutos. Tem vários dados aqui interessantes para serem analisados. E o perigo é que a gente tem que, na hora que a gente trata esses dados aqui, eu tinha um gráfico mostrando as diferenças mais significativas, eu acabei tirando, mas eles vão estar disponíveis para vocês olharem depois com calma. O perigo que tem da gente tratar os dados, o cuidado que a gente precisa ter na hora que a gente informa e como isso pode ser utilizado. Esse estudo aqui, também recente, de 4 de maio, provando que o FMS, nesse estudo, nesse grupo, não dá para garantir que isso vai se reproduzir em outras amostragens, mas que o FMS não serviu como ferramenta útil para predizer as lesões de uma temporada de futebol universitário. Então, mais uma vez, quando a gente adquire uma ferramenta, a gente precisa que aquela ferramenta vai nos ajudar a diminuir o número de lesões, o impacto das lesões, o tempo de DM, e depois, com certeza, baseado no paradoxo da Maju, o dirigente só vai lembrar disso aí e vai lembrar para a gente que o que a gente informou está errado, que eu vendi uma coisa errada. Durante muito tempo, a imprensa divulgou, quando os jogos aconteciam, só mostravam as distâncias percorridas no total do jogo e o ouvinte, né, o telespectador, tirava aquilo como uma verdade absoluta. O time que correu mais em distância total no odômetro ganhava a partida. E, necessariamente, a gente viu aí com o pessoal da análise de desempenho, essa informação é frágil, ela não tem consistência nenhuma. Pelo menos agora a nossa mídia avançou para discutir as distâncias totais percorridas pelos times em relação às viagens. Isso tem mais importância do que você falar sobre as distâncias totais percorridas numa partida. Discutir a distância total do Esporte Clube Recife deslocou em viagens é bastante relevante. Aí sim o dado ganha significado. Esse estudo também é bem recente, vai ser publicado na revista em junho de 2020. Eles pegaram times de futebol do Reino Unido, da Espanha, do Uruguai e do Brasil e fizeram uma análise, e inclusive tem um brasileiro, que é o Tamuri, e tem outros que na época estavam no Flamengo, que também ajudaram na pesquisa, foram citados como agradecimento do estudo. Mas o que tem de interessante nesse estudo aqui é que a faixa etária que teve a maior magnitude, né, o maior número de lesões severas
foi a faixa etária de 14 anos. Tá? Então, isso é, no mínimo, preocupante se a gente pensar que são meninos que estão em fase de crescimento, ou seja, saindo do primeiro estímulo de verdade e entrando no segundo, uma lesão severa pode interromper a carreira desse jogador. Mas cabe lembrar que esse estudo, apesar de o título estar dizendo que foi um comparativo entre ingleses, espanhóis, uruguaios e brasileiros, cabe lembrar que foi um clube brasileiro e um clube uruguaio. Ou seja, não dá para dizer que isso aqui, esse achado aqui, reflete a realidade do futebol brasileiro na categoria 14 anos. Eles estão representados por um único time. Então, mais uma vez, quando a gente dá significado aos dados, a gente precisa estar atento a não fazer nenhum tipo de inferência que possa depois ser interpretado de maneira errada ou a tomada de decisão baseada nisso ser equivocada. Aqui tem um estudo que, assim, ele não tem nada de novo em relação ao resultado final, no que diz respeito à motivação, ou seja, eles pegaram jogadores, colocaram para jogar um campo reduzido 4 contra 4, um campo de 25 por 35, com 4 minutos de duração por 4 minutos e com 3 minutos de intervalo, e o outro grupo fez um treino de alta intensidade, 15 segundos por 15 segundos, também 4 por 4 minutos, com 3 minutos de recuperação. E o que eles encontraram, 5 minutos depois de expostos a esse estímulo, que os jogadores se sentiram muito mais felizes, né? Aceitaram muito melhor, ficaram muito mais satisfeitos com o treinamento, que teve a mesma magnitude do ponto de vista de carga interna. Se a gente for olhar aqui as respostas de frequência cardíaca, de limiar de lactato, né? Eles foram bem similares. A resposta óbvia é de que a gente consegue ter uma aceitação melhor do atleta no treinamento com bola, não há dúvida nenhuma. Mas é legal a gente trazer isso aqui, embora isso aqui não seja uma novidade. É óbvio que o jogador de futebol vai se sentir mais feliz fazendo isso do que ficar correndo tipo um yo-yo treino, que foi o que foi feito com esse grupo aqui, o HIIT. Mas dá para trazer uma informação importante que é possível, através de um campo reduzido, bem construído, com um número de jogadores 4x4 nessa dimensão de campo, você ter a mesma resposta de carga interna que teria colocando o jogador para treinar. O que não invalida caso o jogador não atinja essas medidas aqui, nesse treinamento com bola, ele complemente o treinamento, ou seja, o treino foi montado para o atleta atingir essas demandas aqui, num 4x4, num campo reduzido. Ele está sendo avisado pela comissão técnica, que está sendo municiada pelos analistas de desempenho, pelo fisiologista e pelo preparador físico, de que precisa atingir esses índices aqui em tempo real. E, no entanto, por não estar atingindo, ele foi sorteado, ele foi eleito para fazer uma complementação analítica depois do treino, porque essas cargas aqui foram estabelecidas pela comissão técnica para contemplar o condicionamento que ele precisa, ou seja, as demandas métricas que ele precisa atingir no treinamento para responder de forma eficiente na hora que ele estiver na situação de jogo. Tá? Sem dúvida, a gente precisa estar atento aos avanços tecnológicos, eles estão aí realmente para nos ajudar. A inteligência artificial, como a gente viu em mesas anteriores, o João Claudino é um grande especialista nisso, na área de coleta de dados. O Gustavo Casimiro também faz isso com excelência na bioquímica. Então, a gente precisa de inteligência artificial porque o volume de dados é muito grande. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão importante aqui. Quando a gente olha para os primórdios da ausculta pulmonar e lembra que ela era feita com esse produto aqui, encostado no ouvido e no tórax do paciente, e que a gente avançou para isso, e curiosamente essa foto é histórica, onde o professor, ele está ali ao Allen, eu acho, né, quer dizer, vários médicos fazendo uma junta médica para avaliar a ausculta cardíaca, um estetoscópio de uso coletivo para que todos discutam o que estão ouvindo juntos, não um ouvindo depois do outro, ou seja, em tempo real,
todos eles têm a mesma leitura, porque se não fosse um aparelho assim, cada um ia ouvir num momento, e pode ser que o primeiro ouviu não seria os ruídos que esse segundo aqui e nem esse aqui ouviria, imaginando que ele seria o quinto da lista. Né? Então, um episódio, uma bulha diferente, por exemplo, poderia ocorrer na escuta desse aqui e não acontecer na escuta desse. Mas aqui todos estão ouvindo a mesma coisa, então é interessante que a gente tenha avançado para esse modelo aqui, e hoje a gente tem a possibilidade de usar uma ferramenta como essa, e aqui vai uma reflexão, na medida em que você faz isso aqui, o uso dessa ferramenta aqui, você perde a possibilidade de usar o cérebro desse sujeito e trocar informação com o equipamento, como esse outro equipamento aqui oferece. Então, aqui o médico estaria usando o estetoscópio, com um equipamento com os mesmos recursos de inteligência artificial, cheio de algoritmos, mas que você consegue entender até porque, na ausculta, o equipamento apresentou uma resposta já bem elaborada do ponto de vista de machine learning, e você consegue entender que o fenômeno que ele alerta aqui, você foi capaz de ouvir, depois você também vai acumular esse background de conhecimento em relação a isso. Vale a pena a gente entender que, quando a gente escolhe o equipamento, é preciso que a gente não perca de vista quem é o nosso cliente, o nosso alvo, e que a gente possa interagir de forma humanizada nisso. Né? No caso da hidratação, isso também acontece. É importante que a gente analise a urina do nosso atleta, e a gente tem hoje recurso para fazer isso. A gente pode usar um refractômetro para fazer uma medida precisa e chegar à conclusão de que o cara está hidratado, porque a densidade da urina dele deu 10, deu 1020, mas a gente precisa, novamente, transformar esses dados em algo que tenha significado para o atleta. Você dizer para o cara que o cara tem 1020 de densidade da urina, realmente não ajuda. Talvez seja nessa hora mais útil você colocar um marcador dentro do vaso, onde o sujeito possa olhar a urina que ele está realizando, né, que ele está excretando, e ele poder comparar a cor da urina dele com a cor que está dentro do vaso, ele poder dizer, estou desidratado, bem hidratado, pouco hidratado, e eu preciso corrigir isso. Então, ela pode estar tanto na tampa quanto dentro do vaso, e a gente já viu isso acontecer em alguns clubes com sucesso. Então, a gente precisa dar significado aos dados, e essa é uma demonstração simples e barata para a gente fazer isso. Não adianta você afixar no vestiário do clube as densidades do atleta se ele não consegue correlacionar isso com a vida real, o mundo real. Miro, Aqui a gente tem os... Oi. como estamos aí? Daqui a pouco a gente já tem uma outra mesa também. Mas eu tenho até 18. Era um pouquinho antes. Tá bom, então eu vou adiantar aqui. Tá. A gente tem, por exemplo, hoje estudos interessantes, esse aqui é do dia 22 de março, falando de metabolômica, né, ou seja, o que a gente pode estudar, analisar das respostas do organismo, ou seja, é um ganho significativo quando a gente discute relação agudo-crônico, a gente saber que a gente precisa equilibrar a balança, a gente tem muita informação de carga externa e pouquíssima informação de carga interna, a gente precisa equilibrar essa balança para que a gente possa entender quando o sujeito faz uma velocidade, qual o preço que o corpo dele pagou para realizar isso. Dois jogadores que fazem o mesmo movimento, um pode pagar um preço mais alto do que o outro, em função de como o corpo dele vai reagir a essa carga de tempo. Isso aqui é um mapa metabólico bem simples, fácil de entender, então a metabolômica nada mais é do que você poder selecionar uma série de substâncias para você poder avaliar e saber qual é esse estudo que eu mostrei antes, é exatamente isso. Através da urina, foram estudados 21 variáveis dentro da urina do atleta que deram ótimo significado ao resultado do GPS, por exemplo. E aqui no Brasil a gente tem um trabalho magnífico sendo feito por uma das maiores autoridades em bioquímica, que é o Sportômica, que pode fazer isso com urina, com suor, com saliva, com sangue, e oferecer informação crítica de qualidade para a gente poder correlacionar carga externa e carga interna e tomar as melhores decisões. Então, não podemos perder essa oportunidade. Quando a gente fala de percentual de gordura, aí eu trouxe o exemplo do sujeito que está sempre passando por perrengue nesse sentido, talvez a gente consiga convencê-lo
de que ele precisa fazer uma redução de peso, por tudo que o nutricionista português disse mais cedo, né, que ele está carregando um peso morto, que vai atrapalhar esse desempenho, mas também que ele pode perfeitamente ter necessidade de corrigir isso se a gente olhar a amostra de pessoas que agravaram no quadro da Covid. Uma das coisas que chamou bastante atenção foi a obesidade. Então, cara, se você não quer morrer disso, se cuida, né? Novamente, aqui a obesidade é o segundo maior presença nos quadros de agravamento nos Estados Unidos em relação à Covid-19. Vou dizer para ele que se ele é obeso, ele tem maior chance de fazer tempestade de citocinas, porque ele é um inflamado crônico, que isso vai atrapalhar ele no desempenho atlético, e quando ele parar, o dinheiro que ele acumulou, ele vai ter que jogar fora, gastando em saúde. Então, talvez seja a hora da gente corrigir algumas distorções. A gente precisa repensar os jogos noturnos, porque a gente não treina à noite, a gente não prepara o nosso atleta para os jogos noturnos, e a gente tem aí estudos mostrando que a redução do sono, se a gente pensar na sequência de jogos que a gente vai fazer, talvez jogar às 21h30 seja um tiro no pé e uma redução significativa da qualidade do jogo e a exposição do atleta em relação à possibilidade de conviver com uma intercorrência clínica aí grave, que é o caso da Covid, por exemplo, que vai ficar entre nós ainda por pelo menos mais um ano. Então, a gente precisa ser cuidadoso nos jogos. Talvez tirá-los da noite seja importante. Esse estudo está publicado via Classe. Se a gente olhar esse gráfico aqui do ciclo circadiano, a gente vai ver que existe uma hora ideal para a gente despertar, uma hora ideal para a gente dormir e uma hora limite para a gente se expor à luz solar. Quando está entre 19 e 20 horas aqui, a gente está indo jogar 21h30, ou seja, contrariando tudo isso, prejudicando o sono, a produção de vários hormônios, isso de forma crônica certamente vai gerar problema. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque o tempo é curto, já fui acionado aqui para admitir, mas vale a pena assistir esse seriado aqui, o Ícaro, agora mais recentemente esse da perícia viciada, que impactou muito minha maneira de ver o doping. A gente precisa rediscutir. A gente vive num país onde vários presos foram soltos, porque é preciso respeitar a presunção de inocência, levar até o limite a defesa do atleta, do réu, no caso, né? Ele precisa esgotar todas as possibilidades de defesa antes de ser efetivamente preso. E aí, no doping, a coisa acontece ao contrário. A presunção é de culpa. O sujeito é punido precocemente, né, antecipadamente, e depois ninguém vai corrigir os meses que ele ficou parado. A gente precisa rever isso. As mensagens finais são: a estatística é uma ferramenta muito útil, sim, mas a gente precisa tomar cuidado com a forma como usa e especialmente a forma como a gente expressa e torna a informação palatável para as pessoas que não têm conhecimento. O medo que as pessoas têm da estatística é porque a gente precisa melhorar a forma de passar a informação que a gente tem através dela. Não foi à toa que o Einstein se preocupou em dizer essa frase emblemática, que Deus não joga dados. Eu não sei direito, convivi com ele, infelizmente, para saber por que ele pensou assim. Aqui vale a pena ver esse estudo rapidamente. Esse estudo é bem interessante, é provocativo mesmo para vocês. Um estudo feito comparando pessoas que pulam do avião com paraquedas ou com uma mochila, e para verificar se a mochila e o paraquedas se equivalem em relação ao risco de morte e de lesão. Foi feito, publicado em 22 de novembro. O objetivo era exatamente esse: comparar o paraquedas com a mochila. E as pessoas tinham que pular de uma aeronave, um aviãozinho ou um helicóptero, ou com o paraquedas ou com a mochila. 92 pessoas foram convidadas, 18 pessoas na faixa etária de 18 anos, 23 aceitaram o desafio, e o resultado foi: tanto o paraquedas quanto a mochila tiveram os mesmos resultados, ou seja, ninguém se machucou e ninguém morreu usando tanto o paraquedas quanto a mochila. Tá? A única coisa que a gente precisa ficar atento é em relação a isso. O teste foi feito com o avião parado, e as pessoas saltaram do avião parado do chão em uma altura máxima de 60 a 50 centímetros. Ou seja, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode fazer inferência desse estudo e dizer que se a mochila foi tão segura quanto o paraquedas,
na queda do avião para o solo, talvez isso vai se repetir em altitude ou com avião em movimento. Então, cuidado quando a gente faz extrapolação de um dado de uma pesquisa para uma outra população, para outra faixa etária, porque o risco da gente cometer um erro grave e da pessoa morrer, baseado nesse tudo aqui, eu não vou jogar aqui do avião numa mochila, o risco é muito grande. Diante do novo normal, vamos usar as ferramentas da web de uma maneira inteligente, tem muita coisa boa para a gente fazer com ela. Vamos aproveitar para fazer isso que o Vitor fez hoje com excelência. Mais uma vez, parabenizo ele por isso. Criar a possibilidade, além de ajudar pessoas em situação de dificuldade, poder gerar um canal aberto de mentorias, de educação continuada, isso é muito importante. A gente precisa olhar o monitoramento remoto com um outro olhar, a gente vai precisar fazer isso mais vezes, a gente está fazendo isso agora aqui, cada um das suas respectivas casas, e a gente vai precisar acompanhar paciente, cliente, atleta, nesse modelo novo. A gente não pode perder a oportunidade de manter isso. Tá? A internet das coisas já é uma realidade, tem chefe de hospital controlando o hospital de casa, olhando todos os monitores ligados numa UTI. Nós podemos fazer isso nos clubes de futebol. O homem que lê um livro só é um idiota. A gente não pode tomar decisões baseadas só num artigo ou só num livro, porque isso nos torna frágeis em termos de conteúdo. Vale a pena ver essa série também que começou, porque ela mostra que é preciso muita determinação para você ter sucesso, é preciso ter paixão para fazer isso, e o Vitor reuniu hoje uma série de pessoas, desde de manhã, que têm determinação, que têm paixão pelo que fazem, que estão fazendo isso aqui com tesão danado. E eu queria encerrar lembrando uma mensagem que um amigo me escreveu outro dia, dizendo que, me agradecendo, ele disse para mim assim: Miro, muito obrigado por você ser farol e navegante. Foi muito legal ouvir isso. E eu levei um tempo para entender o que ele queria dizer com isso. É porque o cientista, ele é só farol. O navegante, ele é só o cara que vai para o mar baseado nas informações do farol. Ser farol e navegante significa você pegar as informações que a bússola te dá, mas ao mesmo tempo testar a maré, testar o vento, ir para dentro d'água e você aplicar ciência. E a gente viu um monte de gente hoje fazer isso. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que se opuseram ao nosso trabalho, seja na forma de corrente, de onda, de maré, agradecer aos ventos e às tempestades, e, afinal de contas, foram elas, junto com as correntes e as marés, que se opuseram a nós, nos fizeram marinheiros que somos hoje, e ainda podemos ser melhor. Muito obrigado. Obrigado, Miro. Eu sempre tenho que dar uma pressãozinha, porque são 300 slides para 10 minutos, 3.000 para 2 horas, e se deixar, você vai para 10.000, 20.000 slides, e a gente vai falar às 12 horas com você. Né? O que também eu gosto muito, né? De ouvir as associações, porque a gente aprende de outra forma, né? Então essa é uma parte interessante, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite novamente. Vou deixar aí você fazer as considerações finais. A gente já se alongou e já está entrando numa outra mesa, né? Mas vamos seguir em frente, porque agora a gente vai falar um pouquinho pela visão do atleta, de tudo isso que a gente vem debatendo, e depois ainda a visão do treinador, né? Porque é para eles que a gente acaba entregando, né, esses resultados. Uns utilizam, os dois utilizam, mas um está ali dentro do campo dando o resultado e o outro está tentando tomar alguma decisão ou tomando a decisão para instruir esse atleta para ter o sucesso da sua equipe, da sua comissão técnica e tudo mais. Então, obrigado, Miro. Deixa aí as suas últimas palavras. Minha última palavra é muito obrigado. Minhas últimas palavras. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Eu fiquei muito feliz com você. Valeu. Falou, Miro. Obrigado aí. E vamos, então, dando prosseguimento. Vou chamar a Mônica, o Ibson também está aqui já. O professor Inácio acho que está com um pequeno probleminha de conexão, né? Mônica, Ibson, vocês me ouvem? Sim, escuto muito bem. Ibson.